Nesse momento, vamos passar para a regulagem da folga de válvulas. Uma vez que o enquadramento do comando, o tensionamento da correia já foi feito, esse comando é um motor que tem um comando com tuchos mecânicos, então vai exigir a regulagem da folga de válvulas. Lembrando que a folga de válvulas ela é necessária para permitir principalmente a dilatação do conjunto, que vai fazer com que as peças aumentem de tamanho, e se não tiver folga ali suficiente, a válvula, principalmente quando dilatar com o calor do funcionamento, ela vai tocar no tucho e no comando em cima e a cabeça vai se afastar da sede embaixo. Isso é conhecido como válvula presa, né? Então a válvula afastou da sede, vaza, perde compressão e o motor começa a falhar ou até mesmo para de funcionar. Então, por outro lado, se a folga estiver muito grande, vai ter aí impacto e colisão aí, excesso de velocidade no trem de válvulas. Isso vai causar, além do ruído, do barulho, e a longo prazo pode causar também quebra, deterioração do motor, e também, para quem gosta de preparação, isso faz perder duração do comando, então o motor também perde desempenho. Válvula presa, pouca folga, costuma ser pior, porque tem vazamentos aí de gases nas sedes, até de combustão, pode queimar as sedes, pode causar uma série de problemas, então a regulagem de válvulas é um parâmetro aí muito importante que tem que ser feito com bastante cuidado para ficar perfeito, porque interfere muito no funcionamento do motor, não só na qualidade de funcionamento, como também na durabilidade do motor a longo prazo. Então, como a gente pode observar aqui, né, nessa posição aqui a válvula fechada, tucho no círculo base, a gente consegue perceber ali a presença da folga da válvula. Claro que a presença não é suficiente, temos que saber exatamente quanto tem de folga e como corrigir isso estando errado. Bom, então nesse sistema de pastilha, é um sistema muito confiável, funciona muito bem, mas um pouco mais trabalhoso de fazer a regulagem do que no sistema de parafuso, né? Normalmente mais simples a parte do parafuso, mas aqui também não tem muito segredo, tá? Só vamos ter que fazer algumas medições e algumas continhas a mais, tá? Então, como você pode perceber aqui no sistema, né? A mola da válvula está puxando a válvula em direção ao comando e o comando está fixo pelo mancal, tá? A gente vê que o tucho está apoiado na válvula, o tucho está com essa peça azul, e aqui a gente tem a pastilha de regulagem de folga, nesse exemplo, como é mais comum na maioria dos motores, em cima do tucho encaixado. Então esse espaço que nós temos aqui entre o círculo base do comando e o topo da pastilha é a folga de válvulas. Então veja, nós vamos verificar a folga. O fabricante pediu 25 centésimos de folga. Nós vamos medir com a lâmina. Pode acontecer, né? Normalmente vai acontecer, da folga está errada. Então vamos supor que está com muita folga, está com 40, enquanto a gente quer 25. Então se está com muita folga, eu preciso reduzir essa folga, e para reduzir essa folga nós vamos remover essa pastilha dessa espessura que a gente vai medir e vamos colocar uma pastilha mais grossa, mais espessa. Olha só, a pastilha mais grossa, ela vai preencher mais espaço e vai reduzir a folga. Se a pastilha que estava anteriormente estava deixando 25 centésimos de folga, 40 de folga e a gente queria 25, a pastilha agora precisa ser 15 centésimos, ou a diferença da folga mais grossa, para subtrair da folga, preencher o espaço e reduzir a folga. Se por outro lado a folga está muito pequena, está muito apertado, a gente vai remover essa pastilha e vai fazer o oposto, vai colocar uma pastilha mais fina no lugar. A pastilha mais fina vai abrir espaço, que é folga, e vai aumentar a folga. Então, tem que fazer contas para não ficar trocando pastilhas infinitamente, né, e acertar. Então, com cálculos aí, usando o micrômetro, a gente vai fazer essa troca de pastilhas de forma simples e rápida aí, e a lâmina sempre para verificando a folga em si, tá? Lembrando que, assim como no tucho hidráulico, existe um limite máximo e mínimo no espaço entre o pé da válvula e o came, tá? No caso, o círculo base do comando, né? Então, se por acaso a geometria, principalmente a altura de válvula, estiver errada, muito alta ou muito baixa, não existe pastilha infinitamente fina, também não existe pastilha infinitamente grossa. Normalmente tem uma pastilha de espessura mínima, 2 milímetros, alguma coisa assim, e espessura máxima, 4 milímetros. Então, se o conjunto estiver correto na usinagem, na montagem do motor, vai conseguir folga com pastilha existente, com pastilha comum do motor. Se por acaso já está na pastilha mais fina que tem, e ainda está apertada a folga, é porque a válvula afundou muito, retificou demais a sede e a válvula está muito alta. Daí que a gente percebe a retífica ruim, a prática má, né, errada, de usinar demais a sede, a válvula afunda, sobe muito, o retificador ou o mecânico, né, mal profissional, sabendo que está muito apertado aqui, a válvula, o pé está muito alto, ele usina o pé da válvula, né? Esmerilha o pé da válvula, como a gente já viu. Aí ele abre espaço aqui para conseguir regular a folga. Ele acha que resolveu um problema, mas ele criou outros, né? Então, lembre-se que o pé da válvula subindo, você vai estar abrindo a mola, reduzindo a carga da mola, que pode ter problemas de vedação, de flutuação aí com a rotação do motor alta, vai perder também fluxo e vai mudar a condição da sede, uma vez que está usinada além do mínimo, né? Além da altura mínima ou além da usinagem máxima, tá?
Se por acaso o conjunto estiver baixo demais por outro caso, substituiu a sede, a válvula está curta, a válvula desceu, vai pôr a maior pastilha de todas e ainda vai continuar folgado. Então, não adianta querer montar errado o motor sem fazer as medições e no momento final querer que a regulagem funcione bem. Então, se a geometria estiver correta, vai conseguir regulagem com pastilha normal, tá? Então, para ajudar nesse processo, a gente faz uma tabelinha simples, tá? Seguindo aí uma ordem lógica no procedimento. Então, o primeiro passo é medir a folga atual. Normalmente, num caderno, a gente faz isso aqui a caneta e preenche os valores aí a lápis para apagar só os valores, porque vai ter que fazer isso várias vezes, nas 8 válvulas, 16, as que tiverem. Aqui a gente está colocando um link com esse arquivinho, se você quiser imprimir a tabelinha para você usar, tá? No momento de fazer o procedimento da regulagem da folga, primeiramente a gente vai consultar o manual técnico e ver qual é a folga exigida pelo fabricante. Às vezes você mede a folga e já está correta, e aí claro que é só partir para a próxima válvula, tá? Vamos observar aqui um detalhe de perto, que é importante, que é o seguinte. Você consegue perceber que tem essa parede aqui do cabeçote, e se você colocar a lâmina sem observar um detalhe, o seu atrito, o peso da lâmina vai ficar um pouco comprometido. Por quê? A face do tucho está na horizontal, e a lâmina tem que passar na horizontal paralela à face do tucho. Como tem essa parede aqui, se não tomar cuidado, a lâmina vai entrar assim, ó, no tucho, tá? E uma vez que tem o comando aqui, o círculo base, vai forçar a pastilha dessa forma, e mesmo com uma folga maior que a lâmina vai ficar pesada, dando a falsa impressão que é aquela folga. Então observa, a gente vai colocar essa lâmina aqui, ó, do jeito que eu falei, sem cuidado. Olha como a lâmina está flexionando e está pesada, tá? Vamos pegar uma um pouco mais fina, para você ver o efeito disso daí. Então aqui, ó, se eu colocar, ó, vou apertar com o dedo aqui, que seria o certo, para deixar a lâmina paralela à pastilha, paralela à face do tucho. A gente vê que a lâmina está totalmente leve, a folga que tem aí é maior que essa lâmina. Porém, afastar um pouquinho, você consegue perceber que se eu vier por cima aqui, ó, a lâmina está flexionando em atrito aqui com o came, e isso está dando a falsa impressão que tem essa folga, a lâmina está pesada, tá? Então você pode apertar aqui com o dedo para deixar ela paralela com a face do tucho, ou de preferência, se você tiver acesso, obter um jogo de lâminas que seja em ângulo, que já seja dobrado, que já é para esse tipo de coisa aí, para você ter um acesso um pouco mais fácil e conseguir entrar na face paralela, que é a mesma ideia, tá? Então só lembrar de fazer a sensibilidade aí da coisa, considerando qualquer evento aí que possa interferir nessa medição, nessa sensibilidade. Em alguns casos o acesso é tão difícil para chegar no ponto atrás do balancinho, alguma coisa que tem que medir, que pode ser necessário você pegar um pedaço de lâmina e fazer um furinho e prender aí na ponta de uma haste, alguma coisa para poder entrar em algum lugar de acesso mais difícil, tá? Então vamos para o nosso exemplo. Aqui nós estamos medindo folga de admissão, tá? Só um detalhe, uma observação antes de continuar, que na maioria dos motores, o fabricante vai pedir para você fazer o enquadramento com o cilindro em combustão, tá? Isso é basicamente uma posição simples, né? Uma posição padrão. Então você vai estar aqui com a válvula e o tucho, ou mesmo o tucho, no centro do círculo base, tá? Isso costuma ser uma posição adequada para você fazer a regulagem de folga, tanto da admissão como do escape. Porém, em alguns casos, principalmente quando o comando tem mais duração, isso é incomum em motor original, mas pode ser pedido uma posição específica. O fabricante pode pedir a posição técnica ideal, que seria assim, ó, nessa posição. Então, basicamente, a gente está com o tucho aqui, exatamente no ponto oposto ao came, tá? Então, aqui está fazendo de forma individual, não está no centro do círculo base geral, porque aqui a gente está relativamente próximo a essa rampa de abertura, relativamente próximo a essa rampa. Você fala, mas está longe aqui. Mas se o comando tiver um came de muita duração, o came vai ser grande, tá? Comando mais agressivo, o came é grande. Então, colocar nessa posição pode ficar próximo demais o tucho da rampa de abertura, o que já faria aí uma interferência, né? Um erro na leitura da folga, tá? Então, a posição mais tecnicamente correta ou segura, mesmo se o came for grande, como a gente está vendo aqui, mesmo que ele tenha muita duração, você vê que nessa posição é onde você está mais longe possível das rampas, só que aí teria que fazer de forma individual, tá? Seguindo a lógica disso, você vai perceber o seguinte,
Se você estiver vendo os camis como um motor como esse, está fácil, é só colocar visualmente dessa forma. Mas às vezes você pode querer fazer essa posição de regulagem individual, cami por cami, que é mais exata, num motor que tenha comando no bloco, que você não está vendo os camis, está vendo só os balancins. Então vamos observar uma coisa aqui interessante. Ó. Se você pegar o comando, você vai separar o comando aqui, vamos supor que ele gira nesse sentido, então vai chegar primeiro o cami de escape, em seguida o cami de admissão. Aqui a gente tem o cami de admissão e o círculo base de admissão. Logo atrás, né, ou logo na frente, nós temos aqui o cami de escape e o círculo base do escape. Então nós temos essas duas peças, tá? Se eu não estou vendo o comando, a gente pode novamente usar a lógica de funcionamento do motor. O melhor ponto de folga, de regulagem de folga para admissão, é no ponto oposto ao cami, a 180 graus, que seria aqui, tá? O momento perfeito para regular a folga de escape é do lado oposto ao cami, que seria nesse ponto. Então o objetivo de admissão é colocar o tucho nesse ponto, o objetivo de regulagem de folga do escape, para uma regulagem mais técnica, é colocar o tucho nesse ponto. Então vamos observar como é relativamente simples. Se a gente observar o movimento dos balancins, a gente vai perceber o seguinte. No momento que a válvula de escape começa a abrir, a gente está num ponto aleatório, ela vai abrir totalmente, vai estar em levante máximo e vai vir fechando, fechando e fechando, tá? Ao mesmo tempo vai começar a abrir a válvula de admissão, ela vai abrir toda e depois vai vir fechando, fechando e fechando. Quando a válvula de admissão acabar de fechar, que é esse ponto aqui, ó, ou nessa região, a gente vai estar muito próximo do ponto ideal para a regulagem da folga de escape naquele cilindro, tá? Seguindo essa lógica, você vai ver que se eu continuar girando o motor, o comando vai estar virando assim. Quando a válvula de escape começa a abrir, que é esse ponto aqui, a gente vai estar muito próximo do ponto ideal para a regulagem da folga de admissão. Então veja aqui essa dica, você pode e deve usar, se não estiver vendo os camis e quiser fazer uma regulagem um pouco mais segura, mais trabalhosa, porém mais perfeita aí no cami, que seria usando esse princípio. Então vamos observar. O final, ou fechamento, no momento que a válvula de admissão acabou de se fechar, é um ponto excelente para fazer a regulagem da folga de escape do cilindro, tá? Então, regular folga do escape do cilindro quando a válvula de admissão acabou de fechar. Da mesma forma, no início da abertura do escape, no momento que a válvula de escape começa a abrir no cilindro, é um excelente ponto, uma excelente posição para fazer a regulagem de folga da admissão. Então, da mesma forma, início da abertura da admissão... Oh, falei errado. Início da abertura do escape. Então é só cortar nessa parte, você consegue depois, né? Então, o início da abertura do escape é uma excelente posição para regular a folga de admissão daquele cilindro, tá? Essa é uma técnica antiga aí que pode e deve ser usada quando você não tem as posições específicas aí que o fabricante pede ou quando não quer simplesmente seguir o método básico de combustão que a gente usa na maioria dos motores quando não tem essa questão, tá? Então vamos lá. Seguindo, voltando para o nosso passo a passo, primeiro passo é medir a folga atual, num sistema de pastilhas, né, ou de tuchos, como a gente vai ver. Então, a folga atual, se por acaso for igual à folga objetiva, a folga de especificação, já está pronta aquela válvula e a gente vai para a próxima, tá? Vamos verificar. Então, consideramos aí que a admissão, a folga de manual pedida é de 25 centésimos. Então, vamos com a lâmina de 25 para ver se a folga está correta ou se está maior ou menor do que deveria. Então a gente percebe que a lâmina está passando e lâmina, calibrador de folga, sempre se usa aumentando a lâmina uma por uma até não entrar mais. A última lâmina que entrou é que a gente considera a folga, tá? Ó, passou a lâmina maior de 30, vamos para a lâmina de 35, continua passando. Se tiver muito leve, você pode pular algumas lâminas. Então aqui ela começou a pesar, 40, e a lâmina de 45 não entra. Tá? Então a gente tem a folga atual. Então estamos no primeiro cilindro em admissão. A folga atual é de 40 centésimos de milímetro. A folga objetivo, que é a que pede no manual técnico desse motor, no exemplo é de 25 centésimos. O terceiro passo é uma pergunta. Há diferença? Sim. Não havendo diferença, basta ir para o próximo cilindro.
A diferença é de quanto e para mais ou para menos. Então vamos lembrar. Caso exista folga demais, como é o caso, nós vamos aumentar a espessura da pastilha, tá? Então, caso a folga esteja grande demais, folga maior do que o objetivo, vamos aumentar a espessura da pastilha. Vamos escolher uma pastilha maior, tá? Se por acaso a diferença, né, nos mostrar ou a folga medida é insuficiente, se está com folga de menos, tá? Folga insuficiente ou folga de menos, a gente vai diminuir a espessura da pastilha. Então vamos aumentar a pastilha, trocar a pastilha por uma mais grossa para reduzir a folga. Ou vamos diminuir, trocar a pastilha por uma pastilha mais fina para aumentar a folga, tá? Vamos tirar essa colinha, já passamos o princípio. A diferença aqui no caso é de 15 centésimos. Então a gente quer 25 centésimos de folga, está com 40 centésimos de folga. Então a gente tem que colocar uma pastilha maior, porque a folga está demais, então a gente tem que preencher esse espaço excessivo com metal, com aço da pastilha. Então, quanto? 15 centésimos mais grossa. O próximo passo é a gente definir a pastilha objetivo. Só que para isso, a gente vai ter que medir qual é a pastilha atual, tá? Então a pastilha objetivo, a gente sabe que ela nesse caso vai ter que ser 15 centésimos maior a pastilha, mais grossa, do que a pastilha atual. Então vamos medir a pastilha atual. Então aqui a gente observa para esse motor que nós temos aí diversas, né, inúmeras pastilhas de medidas diferentes, tá? De espessuras diferentes. Então esse tipo de peça você deve procurar obter na autorizada, né, na concessionária, se for um motor mais novo. Logicamente que um motor um pouco mais antigo você não vai mais encontrar na autorizada, então você vai ter que buscar aí em outros meios, como na retífica, autopeças, importadores, se for o caso, e etc. Tá? Algumas dessas pastilhas, elas já vêm com a espessura marcada, tá? Então aqui essa pastilha, a princípio tem 3,85 mm de espessura. Mesmo que esteja marcada, a gente recomenda que você meça com micrômetro ou no mínimo com paquímetro de boa qualidade, tá? Lembra sempre de observar a situação das pastilhas. Você observar aqui, você vai ver que ela está desgastada, tá? O ideal é usar uma pastilha nova, né, sempre que possível, ou pelo menos muito boa. E se tiver desgaste, medir com o micrômetro a espessura nessa parte polida, na parte de desgaste, de trabalho do comando, tá? Você vê que o comando não pega no centro da pastilha, isso é proposital, que é para fazer o tucho girar e a válvula girar e distribuir o desgaste aí e a pressão nas peças. Cuidado, porque se isso tiver aqui com calo, né, muito gasto, a pastilha um dia ela pode vir a quebrar, tá? E se quebrar a pastilha, o comando, o câmbio vai pegar no canto do tucho, né, do alojamento da pastilha e geralmente quebra o motor aí bastante. Então, como você pode observar, a pastilha se tiver em fadiga aí muito velha, alguma coisa assim, né, ou até um problema de montagem, pode quebrar e se a pastilha quebrar, o comando trabalhando vai cuspir esses pedaços para fora e o câmbio pega nesse canto aqui. Claro que isso vai causar a quebra do motor, tá? Então, é uma economia besta aí, porque é uma peça barata, então procura sempre usar esses componentes aí de boa qualidade e em bom estado, de preferência novos. Então nesse momento, para poder definir a pastilha que nós vamos usar para corrigir essa folga, a gente tem que saber qual a espessura da pastilha que está no lugar, tá? Então nós vamos ter que remover a pastilha dali. Em muitos motores, normalmente você vai ter ferramentas, como nós vamos demonstrar nesse, para poder fazer a remoção da pastilha no lugar, tá? Caso você não tenha acesso a essas ferramentas, a única forma vai ser fazer a medição da folga com um comando torqueado no lugar, remover o comando, então vai ter que fazer isso antes de montar a correia dentada, tirar o comando para poder ter acesso à pastilha, tirar a pastilha, medir a pastilha e trocar a pastilha e montar o comando novamente e conferir a folga. E fazer isso quantas vezes forem necessárias até completar a regulagem de folga. Então vai ter que ficar tirando e pondo o comando várias vezes para fazer a regulagem. Vai ser um trabalho aí de horas aí de duração, tá? Tendo as ferramentas, normalmente a velocidade do trabalho aumenta muito porque já fica muito mais prática aí a forma de troca da pastilha. Então nesse motor, nós vamos observar que nós temos duas ferramentas específicas para esse trabalho, tá? Temos esse gancho, que tem um trilho excêntrico aqui. Esse gancho vai ser colocado entre os dois tuchos, vai pegar aqui no núcleo do comando e vai empurrar os tuchos para baixo. Descendo o tucho, vai abrir espaço para a pastilha poder sair, tá?
Essa outra ferramenta é um garfo, aqui uma pinça, né, um alicate, que vai pegar a pastilha pelas bordas, usando esses pequenos cortes que tem aqui na borda do tucho. Vamos achar um cortinho aqui, ó. Então esse cortezinho que tem na borda do tucho é para entrar a ponta do alicate, a ponta do garfo, e a gente poder puxar a pastilha para fora. Então você vai conseguir observar aqui que a gente colocando aqui o gancho no lugar, ele vai encaixar ali aquele excêntrico, aquele trilho entre os dois tuchos. A gente já vai posicionar o corte aqui do tucho, né, para fora, para a gente poder ter acesso com o alicate. E vamos virar a ferramenta e o tucho vai afundar. Observa o tucho afundando lá. Então você percebe que a ferramenta, ela afunda o tucho. Não vamos afundar demais, senão vai sumir lá o corte, não vamos ter acesso, mas o suficiente para a gente poder destacar a pastilha. A ferramenta fica no lugar, né? O tucho está rebaixado ali. Agora a gente pode entrar com o alicate e com cuidado pegar os cantos da pastilha e puxar a pastilha para fora. Então a gente remove a pastilha, tá? E vamos verificar a espessura da pastilha. Você pode fazer isso com um paquímetro, tá? Normalmente as pastilhas aí têm saltos de 5 em 5 centésimos. Ou você pode fazer essa medição com um micrômetro, né? Até mais exato, apesar de um pouquinho mais trabalhoso. Então, ainda nesse quarto passo, para definir a pastilha objetivo, nós acabamos de verificar que a pastilha atual, que estava no lugar, tem 3,35 mm, tá? Então essa foi a pastilha que resultou em uma folga de 40 centésimos. Nosso objetivo é uma folga de 25, como nós vimos, está com 15 centésimos de folga excedente, folga demais. Então para isso a gente vai preencher esse espaço excedente, né, essa folga excessiva, com um pouco mais de pastilha. O quanto? 15 centésimos a mais de pastilha. Se a pastilha atual é 3,35, a gente quer reduzir a folga em 15 centésimos, precisamos colocar uma pastilha 15 centésimos mais grossa. Então nós vamos procurar uma pastilha de 3 milímetros e 50 centésimos ou 3,5 mm. Então encontramos aqui a pastilha objetivo, no caso a pastilha de 3,50 mm, 15 centésimos mais grossa para reduzir a folga em 15 centésimos, e vamos colocar a pastilha no lugar, tá? Levamos a pastilha para o lugar, mesmo que ela tenha encaixado, né, com a mão, aqui a gente percebe que ela ficou um pouquinho alta. De qualquer forma, a gente vai, logicamente, que tirar o garfo e sempre vamos dar uma volta completa no motor. 2 voltas no virabrequim para que o came comprima aí o conjunto tucho, pastilha contra a mola de válvula e a pastilha efetivamente assente no lugar. Da mesma forma, a gente fez essa volta aí de verificação para conferir a tensão da correia, se estava correta, assim como o próprio ponto do comando, como se faz em todos os casos. Colocada a pastilha nova, né, com a nova espessura no lugar, calculada, nós vamos novamente verificar agora se a folga resultante é igual à folga objetivo, que é 25. Normalmente, quando se faz esse tipo de cálculo, atinge de primeira, tá? Se por acaso ficar um pouquinho diferente, porque o salto é de 5 em 5 nas pastilhas e pode ter algum valor quebrado na folga, se ficar um pouquinho fora, a gente vai fazer novamente até atingir a folga, tá? Então vamos medir a folga, que o nosso objetivo é de 25. Então já vamos com a lâmina de 30, lâmina de 30 não passa, é bom sinal. E vamos em seguida com a lâmina objetivo, que é a de 25. Não muito perto, tá? Para não aparecer o número. A lâmina de 25 passa. A lâmina de 30 não passa. Então, deu certo de primeira. A gente tinha 40 de folga. Trocamos a pastilha para uma pastilha mais grossa, 15 centésimos, a folga reduziu em 15 centésimos, agora nós temos 25 de folga. Então a gente pode anotar folga resultante 25 centésimos. É igual a folga objetivo, então essa válvula está pronta. Vamos apagar somente os números aí que a gente vai alternar e vamos fazer a regulagem da próxima válvula e depois do próximo cilindro, seguindo a ordem de ignição do motor, como em todos os casos. Normalmente inicia do primeiro em combustão, 4 cilindros, vamos dar meia volta no virabrequim, 720 graus dividido por 4, 180 graus, meia volta. Vamos para o terceiro cilindro fazer o mesmo processo. Mais meia volta, quarto cilindro, mesmo processo. Mais meia volta, segundo cilindro, mesmo processo. Por último, é bom dar uma última revisão, uma verificada e prosseguir com a montagem do motor.